Lá vem a professora com Guernica, a reação de Picasso. O Pablo Picasso foi um artista espanhol muito influente, muito importante no século XX. Ele foi considerado um gênio das artes, porque ele teve um trabalho muito revolucionário, inovador e criativo. Pablo Picasso é o criador do movimento de vanguarda chamado cubismo. E o Picasso muitas vezes usou a sua arte para fazer denúncia social. Guernica era uma cidade espanhola, uma cidade muito pequenininha. Ela tinha cerca de 7.000 habitantes e em 26 de abril de 1937, vejam, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, essa cidade foi bombardeada barbaramente por aviões da esquadra alemã, a mando do general Franco. A história é toda muito nebulosa. Tem gente que fala que ninguém sabe por que Guernica foi bombardeada. Porque, veja, Guernica era uma cidade que não oferecia nenhum perigo. Era uma cidade pequena, basicamente tinha velhos, crianças, mulheres. Os homens estavam lutando na Guerra Civil Espanhola. Então, ficou uma coisa meio sem sentido. Por que bombardear por mais de 3 horas a cidade de Guernica? Alguns historiadores dizem que foi um ensaio, um treino dos alemães antes de entrar na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos uma foto da época e podemos ver como foi realmente bárbaro esse bombardeio. A gente pode ver toda a destruição dos prédios, das casas e, logicamente, muitas mortes ocorreram por causa desse bombardeio. É, Acontece que no dia do bombardeio haviam muitos repórteres na Espanha, repórteres do mundo inteiro, para cobrir um outro evento. Então todo mundo ficou muito chocado com esse bombardeio e logo a notícia se espalhou pelo mundo todo por causa da presença desses jornalistas. E de fato o mundo todo ficou super indignado com a barbaridade desse ataque. Aqui mais uma foto, né? A gente vê como a guerra é uma coisa estúpida, realmente. Infelizmente, às vezes ela é necessária, mas até para a gente buscar a paz, né? Mas a guerra é bárbara, a guerra é horrível, né? E muita gente morreu nesse ataque. E aí, o Pablo Picasso, como espanhol, na época ele morava na França, ele morava em Paris, mas ele reagiu e começa imediatamente a produzir um quadro intitulado Guernica, que é o nome da cidade que havia sido então bombardeada. Ele pintou esse quadro ele tinha recebido uma encomenda do governo espanhol para produzir um quadro para o pavilhão espanhol na Exposição Internacional de Paris. E aí ele resolve então é, figurativizar, desenhar a forma como ele sentiu essa tragédia. Quem fotografou o Picasso trabalhando e pintando Guernica foi a Dora Maar. Ele pintou muito rápido esse quadro, mas ele teve muitas dúvidas de como ele faria, mudou várias vezes, mas aqui a gente tem uma noção pela foto do tamanho desse painel, né? Um painel realmente muito grande. E aqui também a gente tem uma noção aí da proporção, né? O tamanho de uma pessoa em relação ao tamanho do painel Guernica, que a técnica que o Picasso usa é óleo sobre tela. O painel, a tela, tem 3,49 metros por 7,76 metros e atualmente ela está exposta no Museu Rainha Sofia, que fica em Madrid, na capital da Espanha. Esse quadro já visitou o Brasil. Na década de 50 ele veio para uma das bienais de São Paulo e então
os brasileiros puderam conhecer pessoalmente Guernica. E ele já foi exposto em diferentes lugares do mundo. É um quadro muito importante, porque ele é uma denúncia, é a denúncia de uma barbárie. E primeira coisa que a gente vai falar, esse quadro é uma monocromia, ou seja, não tem cor, não é uma policromia. O Picasso basicamente usa preto, branco e cinza. Por que isso? Por que essa escolha? Porque, lógico que essas fotos que a gente está vendo do bombardeio, do que restou da cidade após o bombardeio, são fotos preto e branco, porque são fotos muito antigas. Mas mesmo se fossem coloridas, elas iriam aparecer cinzentas, porque esse cinza, esse preto e esse branco é o que resta após um bombardeio. Então ele escolhe a monocromia, porque a monocromia retrata de fato os escombros, né, que restaram desse bombardeio. Aqui a gente tem uma panorâmica geral do Guernica, é um quadro bem confuso, ele é quase assim, a gente não sabe muito bem para onde olha, porque ele tem muitos elementos, e essa própria confusão já é um indício do desespero das pessoas. Você imagina você estar lá na sua casa sem esperar, ninguém esperava, foi um ataque surpresa e de repente você ser bombardeado por 3 horas consecutivas. Então as pessoas realmente foram pegas de surpresa e essa confusão a gente percebe aí na forma como o Picasso compôs, como ele arranjou os elementos na tela. Mas a gente vai ver então por partes o que significa, o que o Picasso quis representar com cada um desses elementos. Veja, é uma confusão. O estilo que ele pinta é o estilo cubista. Uma das características do cubismo é não ter perspectiva, não tem profundidade. Então a cena se dá toda em primeiro plano. Outra característica do cubismo, eu consigo ver o mesmo objeto de vários lados ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma cabeça de frente, de perfil ao mesmo tempo. Eu vejo, né, principalmente as cabeças de dois lados ao mesmo tempo. Isso é uma característica do cubismo, tá? Tem essa luz que se acende quase no meio ali da tela. Tem a figura do touro, do cavalo e várias pessoas aí que compõem esse desenho. Vamos ver então por partes. Primeiramente aqui, bem no meio da tela, tem uma janela que se abre, uma porta que se abre e uma pessoa introduz o rosto, a cabeça e ilumina a cena com uma lamparina. Ao lado dela, nós temos uma pessoa gritando com os braços para cima e embaixo uma figura de uma mulher. Então, o que isso representa? Essa pessoa à direita gritando desesperadamente com os braços para cima, lógico, é a figura do desespero, mas veja o tamanhinho da janela, que pequenininha. A pessoa não consegue passar por ali. O que isso representa? Que a pessoa não tem saída, né? As pessoas foram massacradas e não tiveram chance de se salvar, não tiveram como escapar desse bombardeio. A pessoa essa cabeça que segura a lamparina ali, ela olha espantada a cena, né? Ela representa as pessoas do mundo olhando para aquilo de forma absurdada, espantada com a violência que ela está enxergando. E por que uma lamparina? Por que ela ilumina com uma lamparina? Porque a lamparina, ela é um objeto rústico, né? Então, essa rusticidade, essa limitação da lamparina se contrapõe ao avanço tecnológico do exército alemão. Enquanto eles tinham bombas, aviões, estavam avançados em tecnologia, os civis bombardeados ali
não tinham nada para se defender, né? Então, isso é representado pela lamparina, essa limitação, essa falta de recurso das pessoas diante desse exército. E essa pessoa, essa mulher, logo abaixo aí da cabeça, vejam que ele coloca ela andando, né? Ela olha para cima, o tronco dela está todo projetado para frente e os braços largados assim ao longo do corpo, e ela está desnorteada, é como se ela estivesse andando meio cambaleante, meio tonta diante da cena que ela está participando. Aqui a gente vê a expressão desse rosto, dessa cabeça, como eu disse, é estranha porque é cubista. Você vê de perfil e de frente, né, ao mesmo tempo. O olho, um olho está de perfil, o outro está de frente, enfim. A expressão de espanto que o Picasso produz aqui, ela é muito poderosa. Aqui nós temos o cavalo, que está bem no meio da cena. Esse cavalo grita, ele tem uma língua em formato de faca. Essa língua foi feita assim para propositalmente, é para mostrar, a faca ela é corta, é para mostrar o quanto esse grito foi cortante no espaço, como ele foi estridente na hora que ele saiu, né, da garganta das pessoas. E o cavalo, ele vai simbolizar a bestialidade que há em nós. O ser humano, ele é um animal racional que a natureza produziu, que Deus criou. Nós temos o bem e o mal dentro de nós, né? Nós somos capazes de coisas divinas, maravilhosas, mas nós temos um lado sombrio. Todos nós temos uma bestialidade em nós, e isso vai aparecer quando? Nos momentos de ira, nos momentos de guerra, nos momentos de desespero, né? Nos momentos que a gente está em bando, em grupo, um linchamento, por exemplo, né? O linchamento nunca é individual, é o bando, você é tomado por aquela energia bestial e você age tomado por aquilo. Então, o cavalo representa a bestialidade, né, que há em nós, essa sombra que muitas vezes nos domina e nos faz é, produzir guerra, produzir morte, desespero, né, regimes totalitários, comunismo, nazismo, que é tudo a mesma coisa, né? Comunismo e nazismo são gêmeos bivitelinos, né? Mas são gêmeos. Então, é isso que representa o cavalo, a bestialidade. Essa lâmpada que acende, ela tem dois significados. A lâmpada, quando ela acende, ela dá um flash, ela ilumina, então ela simboliza primeiramente a luz, o flash das bombas, né? Quando ela explodiu, essa energia que saiu dessas bombas. E ao mesmo tempo percebo que tem um formato de olho, então simboliza o olho de Deus que tudo vê, o olho de Deus que está vendo toda essa barbárie. Aqui eu já comentei, né? O homem que não tem saída, não consegue fugir por essa janela tão pequenininha e essa expressão tão poderosa, né? Que ele faz nessa cabeça. Aqui do lado esquerdo, nós temos a figura do touro. O touro está muito espantado também, está totalmente desnorteado, né? O corpo dele se contorce, dá a impressão ali que tem um rabo que sai para cima, mas ao mesmo tempo é uma fumaça, né? Esse touro está totalmente espantado também, e o touro simboliza o povo espanhol, porque na Espanha eles têm essa cultura das touradas, que inclusive é altamente condenável hoje em dia, me parece que até proibido, mas ou tentam proibir pelo menos, porque é uma bestialidade o que eles fazem também com o pobre do animal, né? Mas é a cultura deles lá, tá? Então o touro representa os espanhóis.
Embaixo do touro, nós temos a mãe que segura o filho morto nos braços. Esse gênero de pintura vai aparecer muito na arte, né? Chama Pietà. Então essa mulher, ela grita, ela berra, porque a criança está morta. E a mulher, ela se volta para o céu, se volta para o alto e grita desesperadamente, loucamente. Embaixo, nós temos um homem todo despedaçado, a gente vê a cabeça dele bem no meio, um braço estendido, né, o braço esquerdo estendido logo abaixo aí da mulher, e o outro braço estendido à direita. Então, ele foi morto e os braços estão em forma de cruz, os braços estendidos, da mesma forma como Jesus morreu na cruz. Então, isso também é para simbolizar o sacrifício. Essas pessoas foram sacrificadas em nome de uma ideologia, tá? Aqui novamente, aqui é um estudo, né, que o Picasso fez para pintar o cavalo, pintar a besta. Então aqui a gente percebe, né, se você ficar concentrado, sentindo esse desenho, parece que você escuta esse grito gutural que sai da garganta desse animal, né? Esse grito bestial e a língua em ponta de faca, porque é um grito cortante, ele corta o espaço, o tempo, né? Naquele momento de horror que as pessoas viveram. Aqui novamente, né, um pouco mais aproximado então, o touro, o povo espanhol sendo massacrado, a mãe que segura o filho morto, também essa língua dela, né, em forma de faca, a cabeça do homem, né, um olho virado para um lado, o olho virado para o outro, né, essa cabeça aí decepada na imagem. Aqui um pouquinho mais de perto, né, para a gente ver melhor. Então a gente vê essa expressão de espanto do touro e, como eu falei, a língua em forma de faca dessa mãe. O peito dela, né, gente, um peito que não vai mais amamentar. Então ele está murcho, não tem mais o leite, não precisa mais. A criança morreu. Então é um quadro, é um painel, uma pintura muito dramática, né? O Picasso conseguiu realmente colocar na pintura o que foi, né, a tragédia desse bombardeio. Aqui um pouquinho mais aproximado, a gente percebe como que ele pinta o nariz da criança. É uma menininha, né, tá de saia, então tá ali totalmente largada nos braços da mãe e o nariz tombado para trás. O nariz ele faz caído para trás. Isso é expressivo, né, para mostrar, para marcar que realmente ela está sem vida, ela morreu. Porque, né, veja, gente, a pintura, ela não tem som, né? Não tem movimento. Então, o artista, ele precisa usar alguns elementos visuais, alguns elementos figurativos, que ele vai usar linha, pontos, cores, para dar o sentido que ele quer representar. Então, ele quer representar movimento, é uma representação do movimento, né? Porque não vai se mexer, é uma pintura. Ele quer representar que a criança está totalmente desmorta, largada, então ele usa esses recursos do desenho. E nesse ponto, o Picasso, ele é muito criativo, né? Quando ele usa esses recursos aí das figuras, dos elementos visuais. E olha que interessante, gente. A arte, ela é atemporal, ou seja, ela não tem tempo. Percebam que se você estuda a arte grega, até hoje ela faz sentido para nós. A arte grega foi produzida antes de Jesus Cristo, mas até hoje ela nos toca. Então ela é atemporal. Por quê? Porque a arte ela fala a verdadeira arte, as grandes obras de arte, não é qualquer coisa, né, gente? Mas essa verdadeira arte, ela dialoga conosco na nossa humanidade.
enquanto homens pertencendo a um mundo maior do que nós mesmos. Porque a gente está aqui de passagem, a gente está aqui, não sei, para aprender alguma coisa, talvez. Nós estamos de passagem e a arte, ela faz um sentido para nós, porque ela vai nos mostrar como nós somos pequenos, como nós somos grandiosos, vai falar da nossa dor, dos nossos medos, das nossas alegrias. Então ela dialoga conosco enquanto ser humano. Então veja que interessante, né? Essa foto, ela foi tirada, infelizmente, num momento de tragédia também. Ela foi tirada em 2011. Veja a distância, hein? Guernica foi pintado em 1937. Essa foto realizada em 2011, durante o tsunami do Japão, que foi um evento horroroso, né? Eu até deixei um link ali, quem não se lembrar. Apesar de todo o preparo dos japoneses, vocês sabem, o Japão é uma ilha e constantemente tem tsunamis. Eles são muito preparados para essas tragédias, né? Tsunami, terremoto. Eles são um povo muito organizado, ordeiro. Então eles conseguem se retirar dos locais sem desespero, com toda aquela educação do povo oriental, né? Então, assim, eles são muito organizados, mas me parece que esse tsunami de 2011, ele veio de uma forma meio inesperada. Então, foi uma tragédia, morreram muitas pessoas. Foi um horror, aquele mar invadindo, né? Aquela onda gigantesca invadindo e levando tudo à sua frente. E aí, depois que passa, ficam os escombros, ficam os sobreviventes. E olha essa mulher, gente. Percebam, a foto, ela é colorida, mas percebem que ela é monocromática? Não foi um bombardeio, mas foi uma tragédia de lama também, né? Então veja, ela é monocromática, ela tem um tom meio sépia. E vejam, essa mãe que segura o filho morto, o que ela faz? Ela olha para cima e ela grita desesperada. Então é universal. A dor da mãe que perde o filho numa tragédia, o gesto que essa mãe faz, não interessa se foi na Espanha, no Japão, no Brasil, o desespero é universal. Então percebam que em Guernica ele capta isso, essa humanidade, né? Essa dor que essa mãe sentiu e esse desespero dessa mãe. E aí a foto é como se fosse uma reprodução, né, do que ele pintou, tá? Acho que eu consegui, né, fazer com que vocês entendessem essa questão dessa universalidade, né? Aqui a gente tem por inteiro esse homem, né, que fica bem na base do quadro, esse homem que morre com os braços abertos, então, e em formato de cruz, né, para lembrar o sacrifício. E percebam que interessante, né? Ele faz linhas nessa mão, gente, vários riscos, né? Dá um sentido de corte, de dor, como se ele tivesse ferido, machucado. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Vou falar agora atrasado e vocês me perdoem. Tá vendo a pata do cavalo bem atrás aí do pescoço do homem? Tem a ferradura e tem um pedaço da pata, tá toda riscadinha, toda riscadinha. Essa textura, o Picasso ele vai fazer em várias partes do quadro, principalmente no cavalo, porque vai lembrar, se você olhar de longe, como se você estivesse vendo a escrita numa página de jornal, que ela é toda diagramada, assim, toda feita direitinho, né? Então, se você vê de longe, você não enxerga a letra, é como se você visse esses risquinhos. E por que ele faz essa escolha, ele faz essa textura? Porque a notícia do Guernica, como eu falei para vocês, tinham muitos jornalistas cobrindo um outro evento na Espanha,
A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo e o meio foi o jornal, tá? Por isso que ele faz esses risquinhos nessa parte aí do cavalo. Então percebam essas linhas, esse elemento visual. Olhem a palma da mão desse homem, que posteriormente eu vou fazer um outro comentário para vocês. Na mão direita, esse homem morto com os braços abertos, ele segura uma espada que está quebrada. Tá vendo lá os risquinhos que eu falei para vocês, né? Essa textura de risquinho é como se fosse uma página de jornal vista de longe, assim, desfocada, tá? Então, o que simboliza essa espada quebrada? A espada quebrou, é a vida que se rompeu, né? Esse rompimento dessa vida. Então, a vida que acabou, quebrou, não existe mais, não está mais inteira. E percebam que ele segura também uma florzinha bem singela, uma florzinha, parece uma Maria sem vergonha, né? Aquela flor mais comum, uma florzinha frágil, que se a gente não apontar e falar, olha a florzinha, você nem vê. Tem tanta coisa em Guernica que a florzinha passa em branco, né? E o que simboliza essa flor tão frágil? Por que ele coloca essa flor, esse homem segurando essa flor? Porque apesar dessa vida que se rompeu, sempre há esperança. A vida, ela é maior, ela é mais forte do que a própria guerra e ela continua, ela se renova. Então a flor é símbolo dessa renovação, dessa continuidade da vida, e ela é um sinal de esperança. Em relação, aqui eu tenho Guernica em cima e embaixo, né? Eu repeti a imagem para vocês irem comparando. Então, se vocês olharem embaixo, a gente vai ver novamente por inteiro o painel e a forma como ele compôs, que ele arranjou os elementos aí, como eu disse, é tudo muito confuso. Inclusive embaixo aqui está invertida a imagem, agora que eu percebi, tá? Mas, enfim, a composição que o Picasso faz é muito interessante, porque ele faz uma composição escondida aí nesse caos. Caos é a bagunça, né? Ele faz aí uma composição escondida, uma composição piramidal. Olhem no desenho em cima, na imagem em cima, eu coloquei uma linha azul, tá? Tentando mostrar para vocês aonde que eu tenho aí uma espécie de triângulo, que é o que a gente chama, a gente já viu em outras aulas, né? Principalmente no Renascimento italiano, os artistas usam essa composição piramidal, em forma de pirâmide ou em forma de triângulo. E ele usa isso, ele faz essa composição meio escondida por trás de todos os elementos. E em cima tem o olho, em cima da ponta dessa pirâmide. Não sei se é coincidência ou não, já pesquisei muito, nunca vi nenhum historiador da arte comentando isso, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. Ele faz lá uma composição piramidal com o olho em cima, igual nós vimos no quadro, na aula da Mona Lisa. Vocês devem se lembrar, quando a gente jogou as 3 figuras geométricas básicas, quadrado, círculo e triângulo, em cima do rosto dela, o triângulo, o olho dela fica bem em cima também. Coincidência? Não sei, tá? Mas a única coisa que eu sei é que a pirâmide com o olho é um símbolo muito antigo. Ele aparece no Egito, ele aparece na maçonaria e representa o olho de Deus que tudo vê. Ele aparece, inclusive, em algumas imagens em igrejas da Idade Média, por exemplo, tá? E aparece ali em Guernica. Me parece que parece. Foi coincidência? Eu tô vendo coisas? Eu não sei, tá? Só tô trazendo para vocês a título de
curiosidade. Outra coisa que me chamou muito a atenção é em relação à palma da mão desse homem morto na base. Porque o Picasso ele faz riscos que dá a impressão que são aleatórios, mas na verdade ele faz um desenho de uma estrela. Essa estrela ela é chamada de pentagrama, penta porque tem 5 pontas, tá? E o pentagrama, então, é uma estrela de 5 pontas, de origem incerta, porque aparece em várias culturas, diferentes culturas ao longo da história da humanidade, tá? Então, ninguém sabe a origem. Esse símbolo está associado ao mistério e à magia, assim como aspectos astronômicos e religiosos, tá? Por ter relação com o número 5, a figura simboliza união, harmonia, equilíbrio, o sagrado e o divino. Nós vimos na aula da arte grega, naquele filminho que eu passei do Donald no País da Matemática, o pentagrama. Parece muito na arte grega, né? Só que aqui ele faz o pentagrama invertido, ele faz um pentagrama de ponta cabeça. Então, o que está invertido representa tudo ao contrário do que eu acabei de ler. Mas é um pentagrama mesmo, professora? Não sei. Eu não sei. Também nunca li isso em lugar nenhum. Eu simplesmente enxerguei, porque a gente enxerga a realidade de acordo com as leituras de mundo, de acordo com os livros que você leu, de acordo com o conhecimento que você tem, né? Eu enxerguei isso. Tô certa, tô errada? É um pentagrama mesmo? Não sei se é ou se não é, mas parece, né? Então parece que ele faz uma pirâmide com um olho, que é um símbolo, né? Um símbolo misterioso, antigo e místico, e parece que ele faz um pentagrama invertido, que também é um símbolo, tá? Então, como eu disse, aqui não tem nenhum dado científico, tá? Aqui é uma análise particular da professora Mara, tá? É de acordo com o sentido que emanou, que saiu dessa imagem. Agora, se ele fez de propósito ou não, não sei, tá? Então, mas eu quero que fique o que para vocês? A arte, ela está sempre vinculada às questões da sociedade. O artista, ele usa a arte para reagir, para denunciar, para mostrar a beleza. Então, tudo que é produzido em termos de arte tem um objetivo. Todo filme que você assiste, toda música que você ouve tem um objetivo. Muitas vezes, o objetivo é apenas nos controlar. Ouve esse tipo de música que você não vai pensar. Ouve esse tipo de. Assista esse tipo de programa, Big Brother, por exemplo, que você vai ficar aí assistindo, o tempo vai passar e vai ser facinho de te dominar, né? Então, a arte hoje ela é muito elaborada, a gente tem recursos muito poderosos, como cinema, né? Coisas 3D, enfim. E nós estamos o tempo todo sendo bombardeados pela arte. Então, fiquem de olho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.